Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui novamente, a trindade do Movimento em Foco, e para hoje conversar sobre Fascite plantar. fascite plantar. Um tiro no pé, como que foi? Ficou bom, Não, né? não deu um tiro no pé. Não deu um tiro no pé. Beleza, O rei dos trocadilhos. a gente vai tentar entender o que é dar um tiro no pé em relação ao tratamento da fascite plantar, E como evitar esse problema, né? esse problema. Primeiro, não tenha arma em casa, mas fora isso, tirando os trocadilhos de cena. Mas de qual problema estamos falando? O que é o tiro no pé? Ter a fascite ou é tratar errado a fascite plantar? Enfim, vamos lá, vamos tentar entender. Bom, primeiramente, né? Calma aí que eu tô sem bebida. Patrocínio hoje paga nós, quem viu. Tá todo gozadinho hoje. E você tá devendo imitar um trompete. Olha, Ah, é verdade, é verdade. é verdade. Para quem não sabe do que a gente está falando, temos a nossa comunidade do Clube do Movimento No Discord. no Discord, em que lá a gente acabou contando uma curiosidade de cada um, e a minha é essa, que eu sei imitar um trompete com a boca. E é muito bom, cara. Pior que parece um Eu não trompete tenho mesmo. ideia como vai ficar isso depois, mas vamos pro papo. Vamos lá, então fizemos o drink, né? Novamente O aqui brinde. que passou o brinde. O pior é que hoje o brinde tá sendo não alcoólico e mesmo assim você errou. Você viu só? Tô nervoso. Tá nervoso? Tô nervoso. Tô numa posição que eu não costumo estar. Ali eu tô confortável ali. A brisa bate de um jeito que, né, o assento tá sempre confortável, enfim. Mas vamos lá. Então, o assunto é fascite plantar. E acho que vale a pena a gente, antes de começar o papo, destacar a organização do papo. O que a gente imagina conversar hoje. Então, acho que talvez a gente vá entrar na própria sintomatologia, né? Como que o paciente chega pra gente, quais são as descrições principais dos sintomas. Uma das decisões que a gente tomou em começar com a fascite plantar era de que a gente queria encontrar uma queixa que fosse comum tanto em atividades esportivas, muitas vezes, né? Quanto em situações do dia a dia, para a população muitas vezes até mais sedentária, né? Uma queixa comum nessas duas populações. E aí, o tratamento difere entre essas duas populações? É isso que a gente vai também abordar aqui. Então, manifestação clínica, que mais, Franco? Acho que é um pouco dos desfechos clínicos impactando a funcionalidade e a funcionalidade também impactando a apresentação clínica, né? Então, essa via de mão dupla acho que é um ponto importante. Cassinho? A gente vai acabar falando da funcionalidade do pé, né? Como que o pé se comporta e que normalmente ele não é culpado, ele é vítima do que está vindo de outros segmentos. E daí a gente vai ter, acho que a E abertura... se ele pode pra ser culpado em alguma Pode, situação? Exato. Ou se algo do ambiente, se algo externo pode ser culpado. E a partir daí como tratar, acho Como que... tratar o manejo... Pontos e contrapontos também, né? Acho que é legal abordar como que isso é tratado de maneira geral e como que a funcionalidade pode dar um grau de especificidade a mais no tratamento da fascite plantar. Pensando no tratamento dos mecanismos de sobrecarga e fatores, muitas vezes, perpetuantes de dor, né? Então, atuação, às vezes, em modificação de atividade, né? De nível de atividade e coisas assim, acho que são relevantes também para o papo. Então, Lembrando bora. que Pedro Pontin, especialista em pé, Tá está convidado. convidado para vir falar das lesões do pé aqui pra gente também. Olha só. Aí ele vai ter que ouvir esse episódio e vai contar se a gente falou muita bobagem ou não. Complementar o lado dele. Bom, bora lá então. Bom, vamos lá. Fascite plantar, como que esse paciente chega pra gente? Bom, acho que ele pode chegar de diversas formas, né? Em termos de intensidade do sintoma também, né? Pode chegar muito incapacitado, muitas vezes, e pouco incapacitado. Pode ser uma queixa que aparece muito relacionada com a atividade e pouco tempo depois dessa atividade, ao se recuperar, ela diminui rapidamente também a sintomatologia. Depende um pouco também de quanto tempo ele está sentindo esse desconforto, né? Como que geralmente vocês costumam pegar esses pacientes? Eu vou começar aqui falando
receber o paciente com fascite plantar, geralmente a queixa é: tô com uma dor no pé que me incomoda, já vem de tempo. Dificilmente você pega o cara que está com, pelo menos não é tão comum assim, você pegar o cara que está nas primeiras situações da apresentação do sintoma, porque acho que muito da leitura é: tá incomodando um pouquinho, logo isso passa. Não é nada que me preocupa muito. E nesse do logo isso passa, vai ficando e começa a ser algo que pertence à pessoa, e daqui a pouco passaram-se, dependendo, anos, e vira um pé que dói, né? Então, eu tenho esse pé que dói já há muito tempo, tentei fazer X, tentei fazer Y, passei com tal pessoa e, tá aí. E aí, na hora que a gente começa a conversar e entender um pouco mais, a gente começa a ver uma apresentação clínica que não é tão generalizada, né? Eu costumo falar que a gente tem mecanismos de comunicação que é para facilitar a transmissão da mensagem. Então, o paciente, comumente, ele vai falar: não, dói para tudo, dói o tempo todo. O que ele está querendo comunicar no final é que é algo que está presente constantemente, mas não dói para tudo e não dói o tempo todo. E se a gente começar a indagar um pouquinho mais, a gente vai começando a selecionar algumas situações, tarefas, momentos mais específicos em que essa dor se apresenta. Então, ao longo do dia dela, ela pode se apresentar relacionada com algumas posturas, principalmente permanecer em pé, e movimento, que é deslocamento, caminhar, subir e descer a escada, e corrida, né? Acho que são as principais situações. Depois a gente volta, conversa um pouco mais sobre isso. E acho que uma outra característica que é bem marcante, é crucial para você falar: isso daqui tá com cara de fascite plantar, é o como que essa pessoa acorda, geralmente. Esse é um sinal que você, né, já capta ali: opa, tem toda a cara, que costuma ser a apresentação logo nos primeiros passos, ou no primeiro apoiar do pé pela manhã, que depois de um tempinho vai melhorando, né? E localização dessa dor? Então, geralmente, enfim, na fáscia plantar, e pode ser ao longo de toda a extensão dela. Onde é mais comum, geralmente próximo à origem ali no calcâneo, né? Mas é comum também ter um espalhamento. É comum ter queixas associadas de musculatura intrínseca do pé, muitas vezes, junto com a dor na própria fáscia. O diagnóstico não é difícil, não é um diagnóstico clínico, não depende necessariamente de um exame complementar. Às vezes vem com alterações, muitas vezes o paciente chega também já com encaminhamento médico e já vem com algum exame complementar que confirma aquilo, mas no final das contas é um exame que vai encontrar ali características degenerativas da fáscia plantar. Às vezes vem com sinais inflamatórios, pode vir, né? E pode às vezes ter o que nos exames de imagem às vezes vem descrito como uma lesão longitudinal, né, da fáscia, né, numa condição mais extrema, a ruptura mesmo do tecido facial, no sentido das fibras, né, que não tem um grande risco de ruptura completa, vamos dizer assim, né? Eu acho que para quem é leigo que nos ouve aí também, a gente, com um tema desse, acho que vai atrair bastante corredor, bastante gente que não é da área. Então, a caracterização o que é mais típico na fascite plantar é uma dor na sola do pé. Mais comum que seja na sola do pé, mais perto do calcanhar. Às vezes bem central, bem no meio da sola do pé, e às vezes mais na parte interna. Na parte lateralzinha interna do calcanhar ali, é um lugar bem comum de doer também. Normalmente está associada com uma atividade, então ela tem esse caráter de evolução progressiva que o Franco falou. Então ela não começa a doer de uma hora para outra. Ela vem doendo aos pouquinhos, um dia dói um pouco, aí passa, outro dia dói de novo. E ela vai piorando com o passar do tempo. Então antes doía para ficar 2 horas em pé, daqui a pouco dói para ficar 1 hora em pé, e daqui a pouco dói o tempo inteiro. Para quem é corredor, ia começar a doer lá no quilômetro 8, daqui a pouco vem doer no quilômetro 5. Então tem essa característica de progressão. Na própria corrida, acho que ela se apresenta inicialmente até mais pós-treino, muitas vezes. E depois começa a impactar aquele cara que fez um treino intenso
Ou longo, né? Ou longo e às Vai vezes... sentir até tardio até no mesmo tardio, dia. no né? mesmo dia ou o dia seguinte, que é a manifestação da dor matinal, que é bem frequente, né? E aí tende a vir se aproximando da atividade, né? E aí ela tem essa característica que é muito clássica, que o Franco disse, que é a dor no primeiro pisão da manhã. Isso todo paciente chega falando, quando ele relata isso, você já meio que bate o martelo, né? Então, E existem até condutas para alívio desse tipo de sintoma, né? Exato. Então, primeiro pisão da manhã dói, e aí normalmente a pessoa caminha, vai até o banheiro, vai até a cozinha de casa, aí a dor já começa a amenizar, principalmente nos estágios que ela não está muito, muito intensa. E aí ela passa, mas a hora que você entra na atividade, e especialmente na atividade que provocou essa dor, que gerou essa dor lá no começo, ela volta a aparecer. Então, doeu no começo da manhã, daqui a pouco ela dá aquela aquecida, ela passa. E aí, característica até parecida com de tendão, né? O tendão tem um pouco disso, às vezes, de aquecer depois do repouso e melhorar, né? Pela própria característica tecidual dela, né? Histologicamente tem um grau de semelhança muito grande por ser basicamente tecido conjuntivo. O que muda é que um é mais laminar, o outro é cilíndrico, né? E o outro tem uma função contrátil muito próxima associada, que é o tendão ali, né? E aí, então é comum essa história. Pisou de manhã, doeu, daqui a pouco para de doer, segue a vida, vai trabalhar, aí se fica muito tempo em repouso também ao longo do dia, tipo, ficou lá 4 horas trabalhando, levantou, pode ser que cause a mesma dor do primeiro pisão da manhã. Mas aí vai caminhando até o restaurante na hora do almoço. Ali talvez doa um pouquinho de novo. Então, e justamente para a gente que é profissional, essa informação é o que a gente precisa ir filtrando para entender onde que a gente vai investigar. Porque a dor vai contar exatamente a história de onde ela vem. O paciente vai, a hora que ele referir para você, putz, a hora que eu faço uma caminhada mais longa, já começa a pegar. Então a gente já sabe que tem que olhar para essa caminhada para entender qual é o mecanismo dessa dor. O outro vai falar, não, quando eu caminho não incomoda, mas incomoda quando eu vou fazer minha corrida. Então a gente já sabe que a gente tem que olhar para a corrida. Algumas vezes a gente questionando, ou o paciente já traz isso para a gente, ele vai relacionar com um tipo de calçado. Quando eu ponho Havaianas, aí que o negócio pega. Se eu ponho um tênis, não é tão ruim. Então, esse tipo de sinalização da história do paciente já vai direcionar muita gente para onde avaliar. E aí vai ter essa característica de doer progressivamente, mas parou essa atividade e ficou dolorido, mas vai passando com o tempo. Aí vai doer de novo na manhã do dia seguinte. Acho que uma coisa que vale a pena a gente conversar aqui é que das queixas relacionadas ao pé, talvez seja uma das mais comuns clinicamente da gente pegar, principalmente desse caráter microtraumático, né? Então, a famosa lesão por overuse. E acho que assim como tem leigos que estão aqui, também tem pessoas que trabalham com movimento e às vezes pode receber um diagnóstico de fascite plantar e não ser tanto assim a fascite problema. Então acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho de outras dores que acometem a região do pé, principalmente plantar, que poderiam ser confundidas aí, né? Então eu vou trazer uma que é coxim gorduroso, vai ter uma apresentação diferente. Mais lá para frente no antepé, uma metatarsalgia, né? Sintoma de neuroma também. Sintoma de neuroma. Acho que são coisas para ter no radar de que não é porque dói na planta do pé que necessariamente é uma fascite plantar. Indo para um lado talvez um pouco mais extremo, fratura por estresse em calcâneo, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ter no radar porque uma das lesões você provavelmente não vai afastar o cara completamente do impacto, né? Do esporte de impacto. A outra você vai. Então, o diagnóstico diferencial aí bem importante. Acho que isso é bem interessante, porque acontece. Às vezes o paciente chega para você sem ter ido no médico... E já fala o diagnóstico do amigo. Ele chega, tô com fascite. Quem diagnosticou? Não, foi eu mesmo. Tô com a dor no pé aqui. Olhei no Google, ou algum amigo falou. E às vezes tem diagnóstico médico que chega, que você olha e fala, não é exatamente isso. Que é o diagnóstico pela imagem, que às vezes é comum, né? Pela imagem, ou às vezes pela impaciência, né? O médico vê que não é um negócio que ele exatamente vai resolver, não tem uma cirurgia para fazer ali no momento, e
dor no pé, ele mete uma fascite, vai fazer físio e o físio resolve. E aí tem esses outros problemas do pé, da sola do pé que vocês falaram. E às vezes a tendinopatia do tibial posterior também ali na inserção no navicular, também dá aquela confundida com... E às vezes não é confundida, porque a gente vai ver aqui também sobre os mecanismos de lesão que... São semelhantes, né? Tecidos vizinhos vão sofrer com a mesma sobrecarga. Então, às vezes, você vai ter a fascite ou vai ter um componentezinho ali de sobrecarga na fáscia, mas, às vezes, o componente pior é no tendão do tibial posterior, mas vindo exatamente do mesmo mecanismo. Então, não são duas coisas para tratar, é uma coisa para tratar que vai resolver as duas coisas juntas. Perfeito. Perfeito, cara. É isso aí. Aí acho que resolvida essa primeira coisa do que pode ser, do que pode não ser, a outra coisa é terminologia, porque, não, fascite... Fasciopatia, cara, cada hora chamam de uma coisa e aí é mais coisa técnica e não precisa se preocupar, principalmente se você é o paciente. O nome fasciopatia veio junto com a mudança do nome para tendinopatia, o que eram as tendinites, né? Porque viram uma característica muito mais degenerativa de mudança estrutural ali das fibras de colágeno da fáscia do que de fato uma inflamação muito ativa na maioria das vezes, né? Acho que é isso. E então... outra é o esporão calcâneo, que assusta muito o paciente, né? O paciente chega e fala, tô com esporão calcâneo. E aí tem no raio-x uma imagem de uma espícula óssea, né? De um osteófitozinho que assusta muito o paciente. Ele acha que aquilo tá lá cutucando o pé dele e que ele tem que tirar carga, que tem que botar palmilha de silicone, porque ele tá pensando que tem realmente uma espícula óssea cutucando o pé dele, e quando na verdade essa espícula é só uma resposta à atração que o osso sofre, ela é consequência também, não causa. Exato. Boa, resolvidas arestas que tinham, vamos falar da relação do pé como um instrumento funcional e quando que ele não funciona bem por culpa dele ou não. Eu acho que eu queria abordar uma outra coisa, talvez um pouco na linha do que a gente estava falando, só para aprofundar um pouquinho a parte da investigação clínica. Então, o paciente vai chegar para a gente vai ter essa necessidade de encontrar correlações funcionais da queixa com, enfim, as tarefas em que elas aparecem. E muitas vezes essa queixa de dor na fáscia plantar, ela é um paciente que é ativo, pratica esportes como a corrida e tal, e ele tem, às vezes, no dia a dia, caminhada e tudo mais. Então, eu chamo a atenção aqui para a gente se ater muito bem a como que de fato é essa manifestação clínica, para que a gente não confunda qual que é a atividade final que a gente vai avaliar esse cara, ou as atividades, né? Então, tentar deixar muito claro, dói para caminhar, tá, mas... Quando você corre o dia anterior, aí o dia seguinte está mais sensível para caminhar e fora isso não acontece. Então, realmente tentar deixar bem claro as possíveis ou a atividade mais provável que gera sobrecarga para a gente não pegar e avaliar um cara numa caminhada quando a sobrecarga é na corrida. Um exemplo meio besta aqui, mas... Uma experiência própria que eu tenho foi época de estágio da graduação, que você sai de um ciclo de anos sentado e no ano seguinte você tá o dia inteiro em pé e assim, é um momento você teve triste. Facite, assim. cara? Tive um pouquinho de sensibilidade. Já tive também. Olha só. Caramba. E a minha foi fator externo, depois eu conto também. E é relativamente comum. Eu lembro principalmente no bloco de neuro, que ficava muito tempo na enfermaria, não tinha muito lugar para sentar e tudo mais. Era uma situação que a face incomodava. E naquela época eu já corria, praticava outros esportes e não tinha nenhum problema. Mas ficou em pé por muito tempo, o metrô para casa para voltar também, eram as situações que eu falava, opa... Eu lembro que a gente até conversou disso, cara, dessa mudança no nível de atividade que acontece a partir a gente era terceiro ano, agora a faculdade na USP são 5, né? O último ano é o de estágio, então a gente estava no terceiro. Do terceiro para o quarto ano, a mudança no nível de tempo em pé é absurda, assim, absurda. Eu lembro que, não sei se foi nessa época ou se foi depois, quando eu fui fazer a especialização no SET, que também é muito tempo em pé, e ia pra Care. Então, assim, cara, das 7 da manhã às 9 da noite em pé. E eu lembro que essa época eu também não tinha tempo muito de fazer exercício. Quando eu fazia, dava uma corridinha,
Aí a corrida era um fator também que piorava, mas o pé tava já sensivelzão ali também. É engraçado como a gente é treinável, né? Porque hoje tenho certeza que eles passam mais tempo em pé do que nessa época do estágio. Mas a gente nem percebe, né? Exatamente. Não costuma. E O problema é a variação acima de tudo, né? Tipo, você sai do muito pouco pro demais e você não dá tempo ainda mais para um tecido como esse que é conjuntivo, que demora para se adaptar. Enquanto você pegar, talvez, o sistema nervoso é muito rápido, sei lá, músculo também. Porra, aí você vai jogar para algo mais passivo desse jeito, osso, então vai demorar ainda mais. Acho que o Pira pegou um gancho legal, que é, então, a gente recebeu o paciente que está com essa cara de... né, que vem com uma queixa no pé com a cara de fascite. E a gente, com o olhar funcional, a gente vai ter que entender o que está provocando essa fascite. A fáscia está lá no pé, é um tecido mecânico que vai sofrer com sobrecarga mecânica. E ao longo do dia, esse paciente faz diversas coisas que põem carga no pé. Qual é aquela que está machucando? E mesmo quando você já tem então um diagnóstico e que se fizer uma biópsia tem lá uma degeneração do tecido, esse tecido está degenerado dentro do pé dessa pessoa o dia inteiro. Por que dói de manhã quando acorda? Por que dói especificamente quando faz a corrida? E a dor pode vir estando ou não degenerado, né? Ponto é. Exato. E então a investigação, ela precisa ser um processo, a coleta de história precisa ser um processo investigativo ativo. A gente precisa querer entender o que está acontecendo. Então é muito comum dentro da investigação que o profissional receba fascite, ele já lê que é um problema no pé se associa a calçado, ele de cara vai tentar botar a culpa no calçado, perguntar qual calçado que a pessoa usa, e se a pessoa usa salto, ele vai botar a culpa no salto e mandar tirar o salto. Se a pessoa usa um tênis muito mole, vai falar que o tênis muito mole tem que botar um tênis rígido, e não necessariamente essas coisas têm a ver. Mas uma coleta de história ativa, investigativa, curiosa, ela vai dando essas informações para a gente. Então, é investigar mesmo. E que calçado você usa quando você fica muito tempo em pé? Já percebeu se quando você troca de calçado e fica muito tempo em pé nessa mesma situação, se a dor é diferente? Putz, não. A partir do momento que eu estou lá no estágio e fico muito tempo em pé, posso estar com o meu sapato branco, posso estar com tênis, vai doer igual. Então aí você já exclui o componente calçado e entende que o componente principal é a atividade de ficar em pé. Em outras situações o cara vai falar, putz, se eu vou para... O Franco trabalha com saúde ocupacional no hospital, fascite plantar é algo muito comum em auxiliar de enfermagem, justamente por causa desse contexto de ficar muito tempo em pé trabalhando. Ali também fica fácil de... Às vezes o paciente fala, quando eu ponho determinado calçado, aí acaba meu dia. Já não estou usando mais esse, agora estou usando outro, melhorou muito. Ainda a dor ainda está lá, mas melhorou. Então a gente consegue, dentro desse contexto multifatorial, filtrar aquele que é o fator que realmente importa e não assumir que coisas importam só porque tem relação. Isso é algo que eu vejo muito assim. Dor no pé, já põe alguma culpa no calçado, e às vezes o calçado não tem culpa nenhuma. Eu acho que a gente até pode entrar no mérito do calçado mais para frente, se de uma forma ou de outra na história o paciente ele refere uma associação ou não de um calçado com a queixa, se existem alguns determinados tipos de calçado que podem prejudicar ou não a estratégia motora que a gente quer que esse paciente exerça. A gente pode deixar isso mais para o final. E lembrando que o próprio paciente vai trazer na coleta de história as suas crenças e seus valores. Então, como a dor no pé, o próprio paciente já associou aquilo a um calçado porque ele relacionou o pé com calçado. E na sua coleta de história, às vezes você vai pescar que não. Vai tirar a diferença disso, né? O paciente está relacionando, mas você já sacou que não, que esse calçado pode não ter esse peso todo. Ou não ter peso nenhum. O calçado ou uma atividade que ele ouviu que pode trazer algum malefício. Outra que é muito clássica é sobrepeso. Putz, estou com dor no pé, mas também estou pesando 10 quilos a mais. E às vezes também não é isso. Né? Especialmente
Às vezes ele tava pesando 13 a mais e ele não tava com dor. Ele emagreceu 3, ganhou uma dor. E pesa 10 a mais há 5 anos, né? Não é esse aumento de peso que provocou o problema. Muitas vezes se veio um aumento de peso, veio associado a outras coisas também, né? Né? Tipo sedentarismo, enfim, até estratégia de movimento, dependendo do quanto de peso esse cara ganhou também, né? São coisas que, no geral, quando a pessoa já passou por muito tempo de dor, eventualmente, se ela é um pouco atenta, ela mesma já foi filtrando, né? E consegue trazer. Mas tem algumas pessoas especificamente que já estão tão de saco cheio, mas tão de saco cheio, que ela só quer assim, tipo, cara, tira esse negócio daqui, eu quero um pouquinho de alívio. E eu digo isso porque é comum a gente pegar a pessoa que às vezes não tá com muito saco para investigação. E aí você vê nitidamente que ela tá falando, o que esse cara tá perguntando tanto, cara? Já me perguntaram tanto, né, talvez. Tipo, cara, já falei que é uma dor no pé, tipo, o médico já deu o diagnóstico, tipo, meu... Você não precisa só do diagnóstico para tratar? É mais ou menos assim, então, se eventualmente tiver alguém que esteja ouvindo, as perguntas, quando bem direcionadas, têm algum sentido. E também para o profissional, sacou? Hoje em dia, eu saco que isso está acontecendo, puta, eu cuido ali da região e uso esse tempo enquanto cuido para ir tirando as dúvidas, para também não criar esse atrito, porque senão você cria uma indisposição ali só para querer ter muita organização na ordem e respeitar o processo, mas às vezes você acaba perdendo o principal, que é o engajamento da pessoa que você está oferecendo o cuidado, né? Vamos até entrar depois nas estratégias de alívio também, acho que é interessante. E aí eu acho que aqui a gente tem uma diferenciação normalmente da nossa forma de abordagem com o que tradicionalmente é feito. A partir do momento... Isso que eu ia tocar no ponto, a diferença entre... enfim, para muito físio, o diagnóstico basta, que é o tratamento baseado no que a literatura traz, relacionada para fascite plantar, né? Enfim. Então, o físio recebe o paciente com uma dor no pé, com uma fascite plantar, e ele vai tratar a fascite. Então, ele tem conhecimento da histologia, do que aconteceu com esse tecido, e ele vai lá tentar atuar nesse tecido. Então, normalmente as condutas são focadas no pé. O clássico é a garrafinha d'água congelada, que vai orientar o paciente a ficar rolando o pé em cima dessa garrafinha, e exercícios para a musculatura intrínseca do pé, e o clássico é o puxar a toalhinha com os dedos. Então, grande parte do tratamento tradicional da fascite é focada... E são baseadas em hipóteses que não necessariamente esse indivíduo, esse terapeuta comprova com o paciente dele. Putz, será que esse cara tem uma importante fraqueza nos músculos intrínsecos do pé? Ele não vai testar e nem tem como muito testar várias dessas hipóteses. Ele vai utilizar as condutas ali e bora. Uma outra coisa que eu vejo, então você citou a garrafinha d'água, os exercícios de musculatura intrínseca do pé. Eu vejo alguma diferenciação, que aí depende um pouco de avaliação, mas ainda assim da físio mais tradicional em relação ao tratamento do pé, que vamos tentar entender se esse pé é um pé mais rígido ou um pé mais maleável. O pé mais maleável se caracteriza mais com aquele pé característico mais plano e, portanto, nesse caso faz mais sentido fazer os exercícios da musculatura intrínseca. Já o pé mais cavo, mais rígido, com menos mobilidade, o tratamento vai por outro lado, que é ganho de mobilidade. Esse cara, trabalhar a musculatura intrínseca não é recomendado, porque esse cara já tem um pé, na teoria, mais forte ou mais rígido, né? Então, o alonga e fortalece de novo, no fim das contas. Se tiver rígido, mobiliza e alonga, se tiver... Então, existe alguma diferenciação no tratamento tradicional da físio que depende um pouco dessa avaliação, do entendimento ali da anatomia do pé e de alguns testes de mobilidade. E é um negócio que é um tiro no pé, já vou falar. E não digo nem pela conduta, mas porque geralmente um pé que é rígido, comumente ele é cavo e por isso ele é rígido e você não vai conseguir modificar muito essa estrutura. Tanto que a solução em casos extremos vai ser cirúrgica, vai ter uma retirada de uma cunha ali específica para ganhar um pouquinho de eversão e tal. E é isso. E no outro caso, beleza, então já que é um pé plano, esse daí, se a gente entrar com um pouco de ação muscular, aí a gente melhora a sustentação.
mas ainda assim fica muito limitado. Específico, né? E não que não possam ser condutas que vão potencialmente trazer alívio ali no curto prazo, realmente, mas a gente está falando do tratamento de longo prazo. Tem até uma pergunta aqui do Lucas que ele diz, como a fascite é uma condição crônica que vai e volta, como é que a gente mantém a adesão do atleta quando é algo que geralmente não cura? Bom, a nossa proposta é que esse cara resolva o problema. Ele pode ter recaídas, mas ele tem que saber se automanejar, claro, e a ideia é que a origem do problema se resolva. Cara, normalmente, na minha experiência, a hora que você entende faz uma boa avaliação, entende o processo, o tratamento se não é aquele caso que já está muito ferrado, o tratamento é rápido e não recidivo. Normalmente a história é benigna, assim, esses casos que são crônicos, que vem e volta, que está aí há muito tempo, é caso que não foi bem abordado, normalmente. Sim. Vamos lá? Acho que agora podemos partir para a função do pé. Era a ideia, né? Vamos embora. Então, isso é algo que eu gosto de falar. Porque se você pegar qualquer capítulo de livro de biomecânica e cinesiologia sobre o pé, vai estar lá na primeira página, com certeza, normalmente no primeiro parágrafo, falando que a função do pé é se adaptar ao terreno. Então, o pé tem essa função de realmente se adaptar ao terreno sem mexer na verticalidade do corpo. Então, vamos pensar que você está pisando está num declive. Então, ponta do pé apontando para baixo. Você tem que conseguir manter a ponta do pé para baixo e o corpo permanecer na vertical. Aí você virou de costas nessa situação e agora ficou no aclive. Seu pé está apontando para cima. Você vai corrigir seu pé e o pé vai apontar para cima e seu corpo vai continuar vertical. Aí você deu uma meia voltinha só, meia volta volver ali, ficou de lado. Então você está com a subida à sua direita. Então o pé direito ele vai ter que dar uma pronadinha para se adaptar a esse terreno, enquanto o pé esquerdo dá uma supinadinha e o seu corpo vai continuar vertical. Então eu peguei uma situação de uma rampa, que é um terreno plano, mas que pode ter angulação, vai ter uma angulação em relação à horizontal, mas o ser humano primitivo não andava no plano, ele andava talvez o plano que ele fosse encontrar é a areia dura da praia, um ambiente natural totalmente plano não existe. Então o tempo inteiro o pé tinha que se adaptar. E às vezes se adaptar a várias angulações, uma pedrinha, várias pedras, e o pé tem que fazer uma adaptação bem mais complexa ao terreno. Exato. E o corpo vai continuar vertical. O retropé que faz uma eversão e o antepé que faz uma supinação e essa torçãozinha que pode acontecer. O andar em cima do galho, né? Andar em cima do galho, o pé tendo que se conformar um negócio que é cilíndrico ali, né? Estranho pra caramba, mas e o pé, ele tem essa capacidade. Ele tem uma anatomia com múltiplos ossos. Que é para isso. Que é justamente para isso. E são ossinhos, alguns vão fazer lá flexão e extensão, mas a maioria faz ajuste, deslizamento em várias direções. Então o pé tem essa capacidade e é importante notar que essa capacidade de se adaptar não altera a verticalidade do corpo. Caso o pé determinasse a verticalidade, a hora que o pé, nessa condição que eu falei, que está de lado para a subida, a hora que um pé prona o outro supina, seu corpo vai sair da vertical, você vai inclinar a favor da descida e você vai cair. Então acho que isso é uma primeira coisa, entender que apesar do pé ser o que está no chão, e muita gente entender que por isso ele é a base, e a gente tem que construir a postura de baixo para cima, porque é da base para o alto, isso biomecanicamente não é verdade, porque a função do pé justamente é se adaptar ao terreno sem mexer na verticalidade. Por outro lado, o desequilíbrio top-down, o que vem de cima, ele vai interferir no pé. Então, se o centro de massa do corpo está lá em cima, a gente tem bastante massa no tronco, e se esse tronco está chacoalhando lá em cima, se o quadril está chacoalhando numa situação de apoio unipodal, é muita massa balançando de um lado para o outro e o pé vai ser jogado de um lado para o outro. Aí a gente vai ter duas situações possíveis. O pé que é jogado de um lado para o outro e vai passivamente, então a gente vai ver aquele pé balançando, oscilando de uma característica passiva, sendo jogado. E tem as situações em que o pé tenta corrigir. Então o corpo está balançando lá em cima e o pé embaixo está ativamente buscando jogar pressão para um lado, pressão para o outro, para frente, para trás. Então já são características diferentes de pé. Um pé ativo tentando corrigir a falha que está vindo de cima,
e o pé passivo que está simplesmente sendo jogado para onde for, dependendo do que vem de lá de cima. E acho que até como leitura, né? A leitura que se tem quando você observa o comportamento assim muda bastante. É isso que eu ia perguntar. Uma dica para entender se é um pé mais que está recebendo e passivamente ou se é um pé que está tentando responder. Acho que a figura de linguagem aqui é brigando. Se você vê que o pé está brigando, está ativo, tá no jogo, ele provavelmente está tentando correr atrás de um prejuízo que foi dado mais alto. Então isso é bem comum. Enquanto o outro é aquele pé, vou usar outra figura também, que é o sonolento, né? Então, chega no extremo para depois tentar reagir, chega no extremo para depois tentar reagir. Ou nem então reage. você vê que tem uma latência muito grande. Ele geralmente vai, brinca lá na borda, opa, volta, né? Parece o cara pescando no ônibus, né? Isso. Nunca tinha usado sonolento, mas boa. Acho que é um pouco disso. Se reage, né? Acima de tudo. Que é o que nem pesca, né? Que aí aquele que dorme babando no ombro do cara do lado. Assim. Só acorda quando bate a cabeça. Bom, eu ia falar das implicações disso para a fáscia, né? Acho que é a ideia, né? Então, seja um pé que ativamente oscila ou que passivamente, por conta de oscilações acima também oscila e cede muito, tem uma latência maior de resposta, como que os tecidos ali, por exemplo, numa pronação excessiva vão receber essa carga, né? Então, os tecidos mediais ali que cruzam a articulação do tornozelo, a própria fáscia plantar, vão receber esse estímulo de tração. Então, o Cássio tinha citado lá atrás que tecidos diferentes vizinhos podem ter o mesmo mecanismo de sobrecarga. Então, um tendão de tibial posterior, a fáscia plantar na região medial, vai sofrer aquela tração ali próximo da sua origem no calcâneo. Que mais que a gente pode ter? O próprio tendão calcâneo, as fibras mediais. As fibras mais mediais. Enfim, isso a gente está pensando em um plano de movimento, né? E essa dor bem na parte interna do calcanhar ali, está muitas vezes associada com, não é nem dor na face, é uma dor na inserção do abdutor do hálux. Então isso é muito comum também. Quando o pé vira para dentro e a face lateral do dedão, no caso medial, né? Medial. Porque do hálux não, porque o hálux no medial é o que está pro centro do pé. É lateral mesmo. Não é? No hálux isso aqui é lateral. É que você está considerando o raio, o segundo raio sendo o eixo do pé e o que se aproxima dele sendo medial. Tá. E boa, depois a gente não, pelo plano do pé, o eixo é aquele, o que se aproxima daquilo é aduz, o que se afasta. Para quem está ouvindo, discussão picuinha, coisa técnica que não vai influenciar, mas voltemos ao abdutor do hálux. Então a hora que você põe o pé no chão e o pé prona, ou ele vira para dentro, são sinônimos, né? Pronação é virar para dentro. A parte lateral do dedão, do hálux, é o que vai em contato com o chão. E aí, se esse pé tenta reagir, ele empurra o chão através de uma abdução do hálux, né? A força de abrir o dedão. E aí, muitas vezes, a dor está lá bem na inserção do abdutor do hálux. E que a gente vai chamar genericamente de fascite, mas ao pé da letra nem é uma fascite, é uma entesite do abdutor do hálux. E uma outra coisa que eu queria falar também é por que classicamente a região medial sofre mais, né? Acho que esse é um ponto interessante porque tem a ver com a conformação do pé e estruturas santificadas na fisioterapia chamadas arcos do pé. Geralmente todo mundo destaca muito a presença dos arcos, né? Então você tem um arco longitudinal, medial, um lateral e um arco transverso. Então, 3 arcos principais no pé. Só que todo mundo esquece como que esses arcos se formam, que acho que é o ponto mais importante. E é por isso que a pessoa fica tentando passar exercício de praticamente corrugar o pé puxando a toalha, achando que... mais flexor de dedos, né? Achando que... Corrugar. Dicionário.
Não é corrugar? Não sei. Enfim, flexionar os dedos, né? Puxar a toalhinha. Pô, corrugar não é possível. Isso daí é do Ezen, cara. É, tem até O tem corrugador, um músculo corrugador, né? Pode crer. O palmar Palmar longo. Variações anatômicas tem pessoas que não têm. Picuinha de novo, gente. Inclusive tem o plantar, que também tem pessoas que não têm. Enfim. Picuinha gelado. O arco ele vai ser formado não dessa maneira, mas pela ação contra o solo, usando pontos de apoio. E esses pontos de apoio acho que são... se tem um ponto alto desse episódio, é esse daqui de entender quais são esses pontos de apoio, que é calcâneo, sendo um ponto de apoio mais robusto, e pontos mais refinados para ajuste no antepé, que é quinto dedo e primeiro dedo, mais especificamente a cabeça dos metas. E quando esses pontos pressionam e aplicam força contra o solo, naturalmente a tensão dada ali ajuda a formar esses arcos, né? E aí você vai ter um transverso, que é de cabeça a cabeça de meta, o longitudinal medial, que é um pouco mais evidente, aquele que você consegue ver, que vai estar do meta até o calcâneo, e o longitudinal lateral, que é praticamente impossível de ver, mas que vai estar da cabeça do primeiro meta, do quinto meta, ao calcâneo. Como tem um que é muito maior e o pé tem muito mais mobilidade nesse sentido, na hora que escapa é comum que afaste muito mais a cabeça do primeiro meta, do calcâneo, e assim distenda mais esse sentido, esse conjunto de fibras mediais. Então, acho que ganha esse destaque, e aí o ponto de tração costuma ser onde se prende. É mais comum que fique ali próximo do calcâneo, que também é onde está mais próximo ao eixo de carga, né? No membro inferior. Só uma coisa que eu quero acrescentar em relação a isso é que a função do pé vai ser empurrar o chão. E normalmente na função antigravitária é para você empurrar o chão para baixo. A parte ativa do pé que tem realmente condições de empurrar é a ponta do pé. O calcanhar, a gente consegue empurrar o calcanhar no chão, mas isso não é feito pelo pé, isso é feito por joelho e quadril. Se eu quiser usar o pé para empurrar, é a ponta do pé que empurra. A ação de empurrar, então, é empurrar dedos para baixo. Isso é feito no pé nas articulações tarso-metatarsianas, então estão ali no meio do pé, e todas essas articulações dos 5 dedos, quando empurram para baixo, elas fazem isso. Só que tem diferença de mobilidade. Primeiro mexe muito mais, a segunda não mexe quase nada ou absolutamente nada, e aí do terceiro ao quinto dedo vai mexendo progressivamente mais. O quinto então mexe mais do que o quarto, que mexe mais que o terceiro. Quando você faz essa força de empurrar para baixo, o primeiro desce mais que os outros, o quinto desce mais que os outros 3. Então aí você tem um arco longitudinal muito, muito maior, e na lateral um arco longitudinal um pouquinho menor do que o medial. E como eles desceram em magnitudes diferentes, tá dando para ver na câmera, será? Aqui, ó. Como eles desceram em magnitudes diferentes, aí acaba formando um pouco do arco transverso. Então o arco transverso ele só é consequência da diferença de amplitude no ato de empurrar o chão para baixo. E nem é algo tão fundamental assim que aconteça. O arco transverso ele vai ser muito interessante e vai ser mais relevante para os neuromas que o Rafa chegou a citar. Porque quando eu não tenho essa situação, quando eu consigo empurrar os dedos para baixo e como eles mexem em amplitudes diferentes, cria um espaço entre os metatarsos. Então, o nervo que corre aqui no meio, ele está tranquilo, está com espaço para correr. Quando isso cede, aí você diminui esse espaço e pode pressionar esse nervo. Diminui, muitas vezes associado a pontos de pressão maior nesses metas do centro. Sim, aqui, né? aí você vê calosidade. Exatamente. A calosidade que normalmente é para ser um pouco mais debaixo do primeiro dedo ali, do primeiro metatarso, ela vai lá para o meião da parte da frente do pé. E fica aquele pé arredondado já, que até a calosidade começa a piorar tudo a partir daí também, porque ela sempre chega primeiro. E ela faz ponto de pressão. Então, é isso. Boa, ótima explicação. Tem outro paralelo que o pessoal dá, que eu acho um paralelo até que interessante, apesar de não considerar de forma tão tridimensional assim esses arcos,
mas de certa forma a gente entende a importância dos 3 pontos de apoio, que é o paralelo do foot tripod, né, que o pessoal do CrossFit, do agachamento usa muitas vezes. Então é imaginar o pé como se fosse um tripé mesmo. Então, ponto de apoio calcanhar, primeiro, segundo e quinto metatarso. E isso aqui garante uma boa estabilidade. E a partir daqui você consegue gerar uma boa... ter uma boa geração de força para empurrar o chão, fazer exercícios como terra, agachamento, enfim. Uma vez que você tiver esse apoio mais ou menos, seja para um ou para outro lado, é muito mais fácil você desequilibrar a partir do pé, né? Quem está ouvindo só no Spotify, só tá ouvindo, tenta dar uma olhada no YouTube, porque tem informação muito valiosa sendo mostrada pro vídeo. O Rafa tá com o pé na mesa. Lá em Piracicaba eles fazem isso, né, cara? Falta de educação do caramba. Bom demais. E aí? Acabei de ofender uma cidade de quantos mil habitantes? Porra, quanto você acha? Vamos ver. 300 mil. Que isso? 450 mil. Porra. Posso estar enganado, mas é mais que 400. É mais 400, isso eu sei. Muito bom. Piracicabanos, entrem no @Cássio_Siqueira e deixem um comentário amigável. Para com isso, Cássio. Pô, que isso, Cássio? Eu parco isso aí. Mas vamos lá, então, beleza. Entendemos muito bem a função do pé, o que de falha em termos de movimento do pé pode culminar em termos de sobrecarga. Acho que é legal agora a gente falar a gente falou um pouco, mas talvez aprofundar um pouco a questão dos outros segmentos em relação ao próprio pé. Pode mandar. Aí também recomendo que quem está ouvindo vá lá pro episódio 100, quando a gente fala do sem um pé no chão, né, do apoio unipodal, porque é o que vai é o raciocínio que vai guiar isso daqui. Então, quando a fascite normalmente está associada com as locomoções, e a locomoção tem sempre a fase de apoio unipodal, e ali normalmente é o problema. Você tem o pé no chão, um pé só no chão, e lá em cima você tem um peso corporal grande e isso tudo está apoiado só por um canto, só por um dos quadris. A tendência disso é desequilibrar para o lado que você perdeu o apoio. E aí o sistema nervoso vai tentar organizar para você não cair. E essa organização pode ser variada. Ele pode jogar tronco para um lado, quadril para o outro, requebrar a pelve. E ele pode fazer isso não de forma muito estática, mas ele pode fazer seu corpo oscilar principalmente na direção lateral. E dependendo de como isso acontece, isso vai reverberar para baixo. Então, normalmente, um desequilíbrio vindo do apoio de uma perna só vai fazer seu corpo balançar lá em cima. Esse balanço vai reverberar para baixo, sua perna vai balançar também. E aí entra aquilo que a gente falou, tem as características diferentes de pé. O pé passivo, que vai ser jogado de um lado para o outro. O pé que tenta corrigir. O pé que corrige parcialmente. Então, a gente tem que observar qual que é o desequilíbrio primário e como que isso está correspondendo para o pé. Se o pé está sendo jogado, como que está respondendo. E de acordo com isso, entender as forças que estão sendo transmitidas para o pé. Normalmente, a fáscia vai sofrer com uma pronação. Não é regra, não é que é 100% das vezes, mas classicamente o pé vai pronar e receber essa carga mais na região medial, interna ali do pé. Diga. Acho que vale esse ponto agora, só estava pensando em que momento, mas acho que aqui cabe. Então a gente está pensando oscilações do plano frontal, olhando o paciente vindo de frente, caminhando ou correndo, enfim. Mas pensando não tanto na caminhada, mas na corrida, no plano sagital. A face também pode sofrer uma tração exacerbada por um excesso de dorsiflexão. Esse cara não sustentou bem num primeiro momento com um músculo grande, afundou demais, agachou demais durante o médio apoio de uma corrida e aí sim aqui a gente vai ter uma dorsiflexão em cadeia fechada grande pela própria tração ali, né, e normalmente nessa de dorsiflexão panturrilha, de tendão calcâneo. O arco cede nessa fase também. Exato. Que é algo que a gente vai avaliar normalmente a pessoa correndo calçada, né, com tênis. Então você não vai ver o pé cedendo
Mas é impressionante quando você tem um olhar treinado, você consegue saber que que o arco cedeu mesmo com calçado. Dentro do tênis, o próprio tênis deforma de uma forma, deformada. ele assume uma posição que você olha e vê que o arco cedeu. Então acaba tendo dois mecanismos, um deles direto, talvez de uma pronação, que vem por um afundamento grande, somado a oscilações no plano frontal mesmo, de pronação, e a própria tração de face ali, né? Você pega para ver aquele livro Trilhos Anatômicos, é aquela face posterior que vem dos isquiotibiais, passa pela panturrilha e vai terminar lá com a face plantar, né? Então, aquilo eu costumo dizer que esse mecanismo que você falou, do plano sagital, que é o quanto seu tornozelo dobra e eventualmente o arco plantar cedendo, é o que põe magnitude de carga na face. A pronação é que localiza, que joga essa carga para dentro. Então, quando você tem aumento da magnitude da força que chega no pé, ou seja, a sustentação que deveria ter sido feita lá no quadril, lá bem proximal, no tronco, não foi feito e isso foi distribuído para o pé. Aumentou a intensidade da carga que chega para o pé. A pronação localizou essa carga grande na parte interna do pé, na parte medial. Então, a repetição disso é que começa a fazer essa degeneração na face e provocar dor em algum momento. E aí, até pegando um pouco da pergunta que o Lucas já fez, quando que isso vira crônico, entre aspas? Quando que isso começa a recidivar direto ou fica uma história longa? Quando esse mecanismo não é corrigido. Então, tem um momento em que o paciente repousa um pouco, tem um momento de eventualmente fazer o gelo, tem alguns exercícios localizados para o pé que acabam dando uma amenizada, eventualmente o paciente diminui um pouco o ritmo de atividade e a dor dá uma melhorada. Outros fatores, de repente dorme melhor, qualquer coisa assim melhora. Mas a hora que ele volta para a atividade, o mecanismo e o padrão de movimento dele é o mesmo, essa queixa logo volta. Então, quando não se corrige o padrão de movimento, é comum que tenha essa recidiva que o Lucas citou. Mas quando a gente consegue entender qual é o mecanismo e corrige, normalmente, na minha experiência, eu não vejo recidivar, não. Eu queria comentar sobre uma falha também que acontece, falha e correção que acontece, que ao mesmo tempo que vem corrigir a falha, prejudica o pé. Vou trazer direto ao ponto aqui, porque senão vai ficar confuso. Você vê a pessoa com desequilíbrio no plano frontal, então oscilação lateral-lateral. Um mecanismo de correção bem comum é ganhar base lateral-lateral, e aí para isso o sistema nervoso comumente ganha base lateral-lateral, como não tem rotação que aconteça no pé, roda o quadril jogando a ponta dos pés para fora. É o famoso 10 para as duas. 10 para as duas. Isso. E aí na hora que esse pé vai para fora, soluciona um problema. De equilíbrio lateral. Mas ganha outro. Qual que é o problema? Equilíbrio, tenho mais base, consigo usar todo mundo que estava no eixo antero-posterior, na região antero-posterior, um pouquinho lateralizado e começa a responder lateralmente, ganho equilíbrio, às custas de mudar todo mundo. Quem era anterior vira anterolateral, quem era lateral vira posterolateral, quem era posterior vira posteromedial, e assim muda todo o eixo mecânico da perna. Do membro inferior. Consequência para o pé que apontaria para frente e deslocaria, recebendo uma carga antero-posterior do calcâneo em direção aos metas, começa a receber uma carga mais de látero-posterior para antero-medial, ou seja, ela corre lá do bordo lateral do calcâneo, regiãozinha ali de fora do calcâneo, para o primeiro meta direto, e aí não tem como. O pé que tocou assim, ele vai pronar. Pronar porque virou um novo mecanismo de rolamento. Né? É a única opção. Né? Rolar por cima de um pé, andando para frente, rolar por cima do pé que está apontado para o lado, necessariamente vai fazer esse pé rolar para dentro, vai fazer esse pé pronar. E aí, só trazendo um outro exemplo, a bailarina, quando ela vai para aquela posição, quinta posição, primeira posição, que é o pé totalmente voltado para fora, a base dela foi para fora, ela consegue se equilibrar lateralmente apertando a ponta do pé no chão, mas quando ela desequilibra para frente, ela não tem mais o pé lá na frente. O que acontece é que o pé começa a pronar nesse sentido, e você vê uma bailarina aqui tentando se equilibrar, o pé dela está constantemente fazendo esse balanço lateral, rebaixando o arco longitudinal medial,
E como ela não tem base, o que ela faz para se equilibrar é corrigir lá em cima. Então ela fica controlando pelve e tronco para se equilibrar, já que ela não tem uma base para frente. E aí muita gente acaba correndo, caminhando dessa forma, né? Acho que é isso. E aí é mais um caso que, entender que o pé está apontando para fora, não por um problema primário do pé, mas por um problema primário de equilíbrio no plano frontal é fundamental, porque esse pé só vai voltar a apontar para frente na hora que você corrigir. Vai tratar o pé para sempre e não vai corrigir porque o pé tem que rolar em pronação desse jeito. Né? Você citou um exemplo em que a abertura de base lateral vem muito provavelmente por uma abertura, uma rotação lateral de quadril, mas tem casos que existe uma anatomia do joelho, por exemplo, em que existe uma rotação lateral da tíbia, e aí é um casinho em que, você não vai buscar fazer uma rotação lateral do quadril em cima de um joelho que teoricamente está alinhado olhando para frente. Aí você vai tentar buscar uma resposta boa do pé daquele jeito. Aí não tem muito o que fazer, né? Sim. Aí são desafios específicos daquele corpo, né? Quando a anatomia é diferente, você tem que achar uma solução diferente. Legal. Bom ponto. O que prova que a gente não sai mudando qualquer coisa. Bom, e aí então o tratamento como a gente costuma fazer? Calma aí, posso só... Pode, lógico. Eu não quis deixar o espaço vazio. Não é isso. Na verdade, eu queria deixar o espaço vazio para fazer uma transição e agora a gente... Tá. Porque senão vai ficar um negócio que... Eterno. Aquela coisa que eu falei já poderia ter cortado. Então, volta um pouquinho, corta, segue a partir do que o Cássio vai começar. Boa. Então, como é que a gente costuma tratar a fascite? Primeiro, a gente não ignora a fáscia. Então, esses recursos de analgesia para a fáscia, o gelinho, rolar a garrafinha do gelo é bom realmente. Quem já teve sabe. Sabe. Final do dia, aquele pé cansado. Exato. Mete o chulézão na garrafinha. Bom demais. Então, a gente vai também dar aquele alívio para a fáscia. Muitas vezes a gente vai ativar o pé para ele empurrar o primeiro e o quinto meta no chão da maneira adequada. E isso não significa... Lembrando que isso não é tudo ou nada. Quando a gente vai para a função, em que situação que esse pé tem que empurrar o chão? Então, esse pé tem que estar preparado para empurrar o chão na situação da tarefa real do paciente. Então, isso envolve timing, envolve uma pré-ativação. Bom, eu dei uma volta grande aí, mas acho contexto, né? Exato. Enfim, ele está em pé fazendo o quê, né? O que ele faz em pé no trabalho, que é nessa situação que a fáscia pega? Existe uma tarefa manual envolvida ali? Não existe, né? Então... Só voltando talvez às medidas de analgesia, também acho que vale a pena. Então a gente citou a garrafinha do gelo. O que eu percebo que funciona também, né? Pelo menos vocês podem contar a experiência de vocês para aquela dor matinal. Dá uma alongadinha na panturrilha, puxando um pouco a própria cabeça dos metas para cima um pouco, tracionando de leve um pouco aquela fáscia, antes daquela fáscia receber as primeiras cargas do dia, porque acho que tem uma situação matinal. Mobilizar ela mesmo, mobilizar, né? Lubrificar, aumentar... Massagear levemente, enfim, coisas que ajudam a aumentar um pouco a circulação local, porque aquele pé, depois de um tempo em repouso, uma fáscia que está numa condição degenerada, ela perde um pouco de capacidade de extensibilidade mesmo, né? Acho que tem que voltar para a histologia do tecido e entender que é um tecido que é basicamente colágeno e o resto é matéria extracelular, ali com poucas células que produzem algum tipo de material para aquele tecido, e que ele tem uma resposta viscoelástica, então ele se adapta àquilo que ele tende a permanecer. O que acontece durante a noite, que é importante? A posição que a pessoa dorme pode ser fundamental para manter essa fáscia numa posição que não é tão agradável assim. Que posição é essa? A extensão do tornozelo, né? É mais comum quem dorme de barriga para baixo. Isso que eu ia falar. Então, às vezes, só modificar a posição que essa pessoa dorme deixa essa fáscia já numa posição um pouco mais bacana
e minimiza o quanto que essa pessoa vai ter que correr atrás dessa extensibilidade durante a manhã, e aí, ótimo. Existe até órtese noturna, Isso né? que eu ia falar. Nunca cheguei a usar com paciente, nem orientar, mas eu sei que a literatura traz também. Mas não precisa disso, gosta de dormir de barriga para baixo? Deixa o pezinho para fora da cama. É o que eu faço. É ótimo. Soluciona grande parte do problema, acordou, mexe um pouquinho no pé, mexe para um lado, para o outro, mexe com a mão, pisa ali, mexe um pouquinho com o pé no chão e aí depois levanta, que provavelmente o grito vai ser menor. Boa. É isso. E de recursos, na própria sessão mesmo de físio? Cara, acho que uma coisa que dá conforto e não é só para face é terapia manual, né? A manipulação, mexer um pouquinho no tecido ali, ganha essa extensibilidade, dá conforto por vias neurofisiológicas também. Mobilização articular também ajuda, né? E permite que depois a gente vá entrando com o que vai ser o principal, que é o exercício. Esse acho que é um ponto alto também do episódio, né? Entender que as ferramentas de analgesia, elas são complementares e muitas vezes, assim, muito importantes, né? Não estou tirando o peso delas, mas o ponto sem deixar de lado o objetivo, nosso objetivo funcional final, né? Que geralmente vai envolver atuar nas causas mecânicas, né? Que aí é um pouco do que o Cássio já começou a trazer na conversa também. E acho que o fisioterapeuta tende a normalmente raciocinar. Eu faço uma analgesia, então o paciente chegou na fase mais aguda, chegou com mais dor, o meu foco é analgesia. Depois que melhorar essa dor, eu vou para o exercício. Mas normalmente a face sofre com uma tensão passiva em cima dela. Quando você ativa a musculatura, empurra primeiro meta para baixo, quinto meta para baixo e põe esse pé apoiado no chão ativamente e de uma maneira equilibrada, a musculatura está segurando isso e não sobra muita carga para o tecido conjuntivo. Então, o ativar a musculatura da maneira correta já tira a dor. Então, o exercício como analgesia, primeiro por princípios do próprio exercício, ativar músculo e fazer exercício tem um fator analgésico aí, fisiológico, mas você usar o pé de maneira adequada, estimular o pé a ser usado de maneira adequada, tira a carga daquele tecido que estava previamente sobrecarregado e degenerado. Então, a histologia do tecido vai continuar exatamente a mesma, você não mudou isso. Só que você tirou a tensão. Tirou a carga de cima dele. Então, costumo relacionar com uma ferida na pele. A ferida está na pele aqui, não está doendo. Se eu cutucar em cima, vai doer. Então, exatamente a mesma coisa. A face está lá machucadinha. Não é por estar machucada que ela dói. Ela vai doer porque ela está sendo sobrecarregada enquanto machucada. Tirou a sobrecarga, a dor já para imediatamente. Isso já vira um feedback de retroalimentação positiva para o paciente, para ele entender, putz, assim não dói, assim dói. E aí ele reforça o uso adequado do pé. E calma aí, rapidinho, Rafa, só para não perder a oportunidade. E o meio para você atingir isso que você está falando não é corrugando o pé, voltando a falar da palavra, mas é aplicando pressão principalmente no antepé. Acho que esse vai ser o grande recurso, porque aí você vai recrutar musculatura intrínseca em sinergia com o tríceps oral e toda a cadeia posterior, que vai manter um nível de tensão muscular, mas sem tração, sem puxar a face. Né? Aí acho que chegamos num ponto que talvez tenham duas abordagens, porque você pega na literatura, uma das modalidades ali de tratamento é importante exercício, é importante exercício. Acho que dá para destacar aqui na nossa conversa, talvez, 2 tipos diferentes de exercícios que vão atuar de forma diferente. O Cássio citou um exemplo em que a gente vai ter o efeito do exercício por vias neurofisiológicas ali, de redução de dor e tudo mais, mas por que não aproveitar esse momento do exercício em que a gente já tem esses mecanismos, e buscar uma melhor sustentação do pé, né? Uma melhor ação do pé contra o chão, em que mecanicamente aquela fáscia também já vai aguentar mais, né? Aliás, não vai estar recebendo uma sobrecarga importante, né? Na linha do exercício pelo exercício, a literatura traz um exercício para a fáscia que é o alongamento da fáscia associado à subida na ponta do pé, né? Que, de novo, comparando essas duas estratégias talvez diferentes, um exercício desse em que você coloca o pé para funcionar bem contra o chão e tudo mais, numa fase aguda, talvez e muito provavelmente vai cair super bem. Esse cara não vai ter dor durante a execução. Agora, se pega um paciente numa fase muito aguda,
esse outro exercício que envolve a tração mais passiva da fáscia, que geralmente é com a extensão do hálux apoiada numa toalhinha, e você pedir uma flexão plantar, uma subida na ponta dos pés, essa tração passiva ali na fáscia vai doer bem, a depender de como tiver. Se não estiver se tratando de uma inflamação muito importante, nada assim, pode até ser que com repetição adapte, mas você não vai garantir que aquilo não vai doer depois também. Às vezes adapta no exercício e passa um tempo depois da sessão, esse cara volta e, putz, às vezes está até pior. Então, eu não acho que é uma estratégia de se jogar fora, mas é saber quando colocar também esse tipo de estratégia, principalmente para condições mais crônicas, né? Que já a extensibilidade do tecido não está tão legal e talvez seja uma estratégia para você orientar para casa, que é uma coisa simples de se fazer, né? Perfeito. E aí, nessa linha, acho que é entender o que você quer com o exercício. Você vai ter exercício que você vai utilizar com o fundamento de ativar a região e dar conforto, melhorar a sensação, para servir como uma janela de oportunidade para um próximo exercício, por exemplo, que é um exercício corretivo, onde você vai começar a ensinar uma progressão para a pessoa conseguir usar esse pé de uma maneira melhor. Talvez, em um caso um pouco mais avançado, uma vez que você conquistou um padrão adequado e melhor, por que não dar também uma fáscia mais tolerante a estímulos? E aí sim acrescentar alguma coisa como essa, né, que eu citei. E aí existem equipamentos para isso. O Franco usa terapia por onda de choque, né? Exatamente. Então é uma estratégia para situações mais crônicas em que para o tecido do tipo tendíneo, fáscia, costume bem. Super bem. Mas é isso, é saber usar o recurso adequado no momento adequado, porque senão é perda de tempo, dinheiro, energia, e vai saber lá o resultado. Eu quero falar de um outro mecanismo e de uma correção para o pé, mas como citou a onda de choque, quer explicar um pouco como funciona? Será que... Não, grosseiramente, é pancada mesmo? Tá, vai ser uma linha terapêutica que é meio contraintuitiva para a grande maioria das pessoas, que você vai gerar uma agressão, em teoria uma agressão relativamente controlada ao tecido. Então imaginem uma britadeira, essa britadeira vai percutir, bem controlada, vai percutir ali no tecido desejado, e você consegue ajustar alguns parâmetros, para ser bem simples: frequência e a intensidade do estímulo, que é em pressão, em bar. Quanto maior a pressão, maior a agressão. Quanto maior ou menor a frequência, modifica a profundidade em que o estímulo vai chegar. Ou seja, você pode acessar estruturas mais superficiais ou mais profundas. E o que acontece durante a aplicação? Bom, uma parte neurofisiológica, controle de dor por acomodação, basicamente. Mas você tem uma questão um pouco mais local, metabólica, que agrediu, pequeno processo ali irritativo para o tecido. Então vai seguir aquela mesma lógica de adaptação, como depressão, uma reversão ali, e começa a entrar num estado de homeostase. O sistema começa a falar: sofri da última vez, deixa eu construir um tecido mais tolerante à carga. E aí uma fibra um pouco mais espessa, começa a vir um melhor alinhamento para o tecido, e geralmente por conta desse tempo de resposta você vai esperar uma janela de oportunidade para que isso aconteça. Então é uma terapêutica que vai demorar a cada 5 a 7 dias aí para você dar um novo estímulo, e se você acerta o momento certo, você vai numa crescente, ganhando um tecido cada vez mais robusto e com menos dor, porque também tem aquilo que é neurofisiológico que a gente já conversou. Boa, então é uma estratégia terapêutica de dar uma machucadinha, uma irritada no tecido para ele ter estímulo para se regenerar e se tornar um pouco mais forte, né? Então e na literatura a gente vai ver que é um tratamento que tem bastante evidência para a fáscia plantar, né? E aí outro componente que eu queria falar então de controle do pé é que normalmente na locomoção humana a gente toca o calcanhar primeiro no chão, marcha, corrida, subir de escada não, mas enfim, tocou o calcanhar primeiro no chão. O calcanhar é uma bolinha, então a parte que toca o chão ele é bem redondo, e por ser redondo ele pode rolar para qualquer lado. O mecanismo de controle desse retropé é a cocontração de todos os músculos ao redor do tornozelo e do retropé,
pré-contato, então ela tem que ser antecipatória. Antes de tocar o pé no chão, você já tem que estar com toda a musculatura ao redor do tornozelo pré-contraída, para que quando o pé toque o chão, essa bolinha não role para onde ela for jogada. Então, a partir do momento que você detectou no seu paciente, que ele, especialmente nesse paciente que o Franco disse que é o 10 para as 2, tocou o pé no chão, esse calcâneo vai ter muita facilidade para rolar para medial, para pronar. Então, esse paciente especialmente vai precisar dessa cocontração antecipatória, gerando uma certa rigidez do retropé. A partir do momento que você, então, enrijeceu esse retropé e essa bolinha está no chão, aí você controla para onde ela vai rolar. Não deixa ela solta para rolar para onde for jogada. Então, tem 2 mecanismos clássicos no pé para a gente ter um pé melhor. Cocontração do retropé pré-contato no contato na marcha. Caramba, me enrolei. Mas pré-contato antes desse pé tocar no chão. E depois, a partir do momento que esse antepé for chegando no chão, primeiro e quinto meta empurrando o chão ativamente. Se você tem isso, você tem um pé estável, que vai rolar no chão e se adaptar ao terreno do jeito que você permitir e do jeito que for necessário na tarefa. Tendo esse pé, o tratamento é entender na tarefa que o paciente tem a queixa, que você avaliou e viu qual que é o problema. Normalmente você vai ter que, inclusive, começar por outro lugar, né? Então, se a gente estava discutindo aqui que o pé normalmente é vítima, não é culpado, você tem que ir lá no culpado. Identificou que o culpado é o quadril, você vai estabilizar o quadril para esse balanço, essa instabilidade do quadril não reverberar para o pé. Identificou que é o tronco, você vai ter que tratar esse tronco. Então diminuir a demanda sobre o pé de oscilações acima. Isso, corrigir o que está balançando lá em cima, que está reverberando para o pé. E garantir uma boa função do pé. Do pé. Isso feito e específico para a tarefa do paciente, esse pé para de sofrer, a melhora do sintoma é rápida, na grande maioria dos casos, tirando aqueles casos que realmente a face já está muito machucada e tem outros componentes que exacerbam essa dor, e não recidiva. Então, normalmente é tranquilo assim. Então, a fascite plantar tem uma fama ruim, normalmente, porque as pessoas tratam o pé, e quando você entende que não é para tratar o pé, é para tratar a funcionalidade, é relativamente simples de tratar e tem resultado bem satisfatório, sem recidiva. Acho que esse é o ponto importante, porque aí a gente responde aquela pergunta que como que faz se tem teta recidiva? Investiga, aborda direito, que talvez tenha coisa para ajustar, aí vai saber aonde dentro de tudo isso que a gente conversou. Boa. Ponto final, vai, cara. Ponto final, vamos. A minha fascite que eu tive lá também nessa fase de começo de carreira, fui lá comprar um sapato para trabalhar e era marca boa, se eu não me engano era Sidewalk. Perdemos mais um patrocínio. Sidewalk, contrata a gente para consultoria aí de calçado, de forma de calçado. E não me atentei a isso, os caras quiseram botar um amortecedor no sapato. Uhum. E esse amortecedor era na sola do tênis, tinha um recorte quadrado e nesse recorte tinha um bloco de borracha, que era para fazer um amortecedor. Só que o resto da palmilha deformava. Não, era o contrário. A palmilha cedia com o passar foi cedendo com o passar do tempo e a borracha ficou protuberante. E a borracha ficou apertando o meu pé. E duro pra caramba, não queria comprar outro sapato, fui levando. Cara, aquilo deu uma fascite que me demorou pra eu conseguir dar um jeito ali por mão de vaquice, assim, de não trocar o sapato. Mas... E naquela época eu não entendia do pé tão bem assim e da funcionalidade. Mas... E também você só andava descalço e de chinelo por aí e começou a usar sapato, vai. Foi isso. Então, assim, calçado... Normalmente o que é indicado, pensando na funcionalidade do pé, o calçado que não atrapalha a funcionalidade do pé. Então o raciocínio tradicional tá com fascite, vão pensar que é por impacto ou por aumento de carga ali e vão querer botar amortecimento ou uma interface mais mole, que é o gel de silicone, por exemplo, a palmilha de silicone. Só que isso torna
o pé mais instável, ele perde sustentação. E se o problema vinha de uma oscilação do pé, piora. Então vai ter muito paciente que vai falar, tentei colocar a palmilha de silicone, botei um tênis com mais amortecimento, piorou. Então normalmente o que o ortopedista de pé, especialista em pé, vai falar classicamente? Calçado rígido, que é para tirar a mobilidade desse pé e tirar a sobrecarga dele. O que a gente, fisioterapeuta, que olha para a funcionalidade, vai falar? Vamos para um calçado que interfira menos na biomecânica do seu pé, que esse pé consiga responder, aplicar força ao solo. E não na espuma e depois no solo. E não na espuma e depois no solo, perfeito. E vamos treinar esse pé para funcionar direito. Então, se esse pé está funcionando direitinho, um tênis mais plano, com um solado menor, menos espesso, com menos amortecimento, é o calçado que vai ajudar. Por fim, última recomendação minha, não use Crocs. Se tem algo que vai ferrar seu pé, é o Crocs, que é maciozinho, mas justamente ele vai fazer seu pé sambar para qualquer lado. Uma outra dica em relação... Perdemos mais um patrocinador. Mais um patrocinador. Uma outra dica em relação ao calçado, agora eu tinha um termo para isso, mas eu não vou lembrar. A área do pé, do antepé ali, ter uma largura que seja a largura do seu pé. Então... o pé bolachudo aí, ó. O meu é. Isso vai acontecer muito em mulher que usa salto, né? Exatamente, porque você vai influenciar naquilo que a gente já conversou, do tripé do pé no chão, você vai influenciar na estabilidade e, cronicamente, esse pé pode evoluir com deformidades que vão atrapalhar na própria função do pé. Então, tem isso, e até você citou o exemplo de mulheres com sapatos, mas no corredor também é bem frequente. Tem marcas específicas, que eu não vou falar, senão a gente vai perder mais um patrocínio, que tem um calçado muito estreito, cara. Futsal, cara. E ganhando o patrocínio de outra aqui, os tênis da Salcone de corrida tem a basinha larga ali, vai super bem, cara. Salcone. Chama no inbox. Então, assim, realmente, e aí é interessante, eu sempre, quando penso em calçado, assim, lembro daqueles estudos que fizeram com os pés de quem anda muito tempo de sapato, né, de sapato de trabalho e tal, e a diferença anatômica desses pés, né, a pessoa que viveu a vida mais descalça ou com calçados mais que não interfiram tanto, né, isso claramente influencia a saúde dos pés também, né. Muito bom. Fechado? Fechado. Muito bom, chave de ouro. Galera, muito obrigado para quem... Olha lá, ó, meu Deus. Crocs é lindo, parou. Fernando Félix, não. Cara, amanhã é o último dia de estágio dele. Qual nota ele vai ganhar? Por estar acompanhando aqui até 10h47? Tá bom, vai. Vai, fiz a sua, hein, Fernando? Então agradeço aí quem esteve presente ouvindo, bem legal ter a galera ouvindo, dar uma outra dinâmica, a gente se anima aqui, quer expor bem as coisas de uma forma didática e sem deixar passar nada. E para você que acompanhou até aqui, quer conhecer mais a gente, enfim, acesse as nossas redes sociais. Isso, redes sociais, YouTube, Instagram. E faça parte do nosso Clube do Movimento, porque você viu que a gente não tem papas na língua e se tiver que falar mal de alguma marca, a gente fala. Mas, ao mesmo tempo, se a gente precisar de alguma marca para se sustentar, não vai ter. Então, seja você nosso patrocinador, seja você nosso patrão. Exatamente. Então, você sendo o nosso patrão lá no apoia.se/Movimento em Foco, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a descontos em eventos que a gente futuramente vai fazer, acesso à nossa plataforma de resenha, o Discord, e quem faz parte do nosso Discord, do nosso Apoia-se, vai poder sentar aqui com a gente e curtir essa resenha, fazer uma pergunta ao vivo aqui com a gente. Então é isso. Faça parte do nosso Clube do Movimento, vai. É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Valeu.